Um café com notícias, jornalismo com credibilidade, participação direta dos ouvintes, direto das redes sociais, os principais acontecimentos do Maranhão, do Brasil e do mundo. Está no ar. Bom dia. Bom dia. Salvo engano, hoje é o terceiro dia do ano de 2023 e eu amanheci, confesso, ensandecido hoje. Literalmente ensandecido. Recebi na madrugada um material do Jornal Imparcial, enviado pelo meu amigo jornalista, querido jornalista Felipe Clã. Felipe me mostra cabanas pegando fogo em Atins. E aquilo ali me ativou uma série de memórias pretéritas. Aliás, as memórias todas são pretéritas, né? Um segundo atrás já é pretérito. Pois bem, Atins, meu pai falava que era uma área de pescadores. Meu pai pescou ali, lá pelos 14, 15 anos de idade. Ele começou muito cedo essa história de pescaria. Aquela região ali hoje é dominada. Parece que a frase, digamos como é que é o idioma mais falado ali, parece que é italiano. Eles invadiram literalmente a área de Paulino Neves, Tutóia e Atins. Ali existem pousadas que não ficam a dever a nada a pousadas aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou vou atrás. Eu não sei se Felipe está me ouvindo agora, mas eu vou para saber o que aconteceu. Por que cabanas e a imagem, inclusive quem segue minhas redes sociais, eu coloquei já em minhas redes sociais esse material das cabanas pegando fogo no Atins. Gente, hoje eu fiz conexão imediatamente com eu tenho sobrinhos que moram na Itália. E disseram lá, tio, aqui nos sites italianos falam muito dos lençóis e tal. Bem, eu não vou entrar muito em detalhes o que essa gente está fazendo naquela região, por que escolheram Paulino Neves, Atins e tal. Mas eu quero falar também, eu voltei a uma memória, eu faço diariamente um vídeo que eu coloco nas minhas redes sociais, está lá no meu YouTube e também no meu canal de Instagram, não é? Que fala sobre escutatória e sobre oratória. Vindo de Barreirinhas para São Luís, eu sentei-me ao lado de uma instrutora da Natura que vinha foi dar treinamentos e o sonho dela era caminhar nas áreas do Atins. Então ela contratou alguém para orientá-la nessa caminhada do Atins. Pois bem, você vê que aquela área aí hoje é uma das áreas procuradas. O Caburé, o mar está avançando na direção do Caburé. Eu acho que eu estive lá a última vez, já faz uns 6 anos, eu acho, e eu já percebia que o mar vai simplesmente varrer o Caburé. O que é muito comum naquela região é exatamente isso. A natureza vai se refazendo. O meu tio Alício, que era da cidade de Tutóia, disse, Robson, daqui a uns anos, e olha que ele me falou isso nos anos 70, ele dizia, um dia isso aqui vai ser cama de peixe. Profetizava o meu tio Alício lá em Tutóia. Ele disse, Robson, se a gente cavar bem no meio da Tutóia, bem no meio da cidade, você vai encontrar cascas de sarnambi e sururu. Significa dizer que um dia isso aqui já foi mar e hoje tem areia. Porque quem viaja para aquelas regiões percebe o movimento das areias, os lençóis que tanto se fala. Tutóia, eu me lembro, eu frequentei Tutóia durante muitos anos da minha adolescência e cada ano que eu voltava ali estava diferente. Eu digo, cadê aquele monte que estava aqui? Avança, porque os montes avançam e o mar está avançando sobre o Caburé. Bem, é só uma dica, porque tem muita gente que está me ouvindo agora, que é gente de turismo e tal. Gente, turismo no Maranhão é pífio. Me desculpem, eu já vi vários que foram responsáveis pelo turismo no Maranhão. Eu acabei de vir de Fortaleza e vi como é que se aproveita turismo. Por que entre as 3 cidades mais acessadas do Brasil está exatamente Fortaleza? Porque eles sabem fazer turismo. Nem vou entrar em detalhes. Eu fui em várias áreas. Fui lá, por exemplo, numa música que é citada pelo Fagner, Mucuripe. Eu fui lá em Mucuripe, vi como é que é feito, né? Como é que as pessoas lotadas ali no meio da semana e aquela área totalmente lotada. Mas não vou mais entrar em detalhes. Para vocês terem uma ideia, uma dica aqui para os senhores de turismo, que fazem turismo no estado do Maranhão, peguem uma Toyota de Tutóia e sigam pelo litoral. Cheguem até o Porto dos Guarás e vocês vão encontrar ali um potencial turístico. Eu não sou de turismo, mas eu tenho um olhar. E eu, na década de 1982, eu fiz o trajeto de uma lanchinha, aquelas top.
que foi dos Guarás até Paulino Neves, até aquela primeira ponte de Paulino Neves, não é? Cara, existem ali árvores que naquela época tinham assim 20 ou mais de 20 metros, árvores imensas. No caminho nós podíamos encontrar os mergulhões, aqueles peixes que mergulham e voltam com o peixe, né? Os pássaros voltam com o peixe no bico. Cenas incríveis, que dá para se fazer aquele percurso de caiaque. Eu sei que existe, inclusive aqui em São Luís do Maranhão, grupos que fazem passeios de caiaque. Já quis até entrevistá-los aqui no programa, mas eu perdi o contato com eles. Lá existe um potencial, mas se fosse falar de todo o potencial, se você vai a Paulino Neves, você tem um lado o rio, do outro lado você tem na frente, mais andando para a direita, seguindo no sentido da praia, você vai encontrar lagoas e com pigmentos de algumas plantas. Cada área da lagoa tem uma cor, é verde, amarelo, é vermelho. Aí você segue um pouco mais e você vai encontrar ventos fortes que geraram aquela eólica naquela região. Você agora vê os cataventos incríveis. Você fica perto de um catavento daquele ali, mais ou menos próximo, a terra treme, são imensos. E mais à frente você vai encontrar exatamente o mar. E os pescadores daquela região, eles pegam, lá no Rio de Janeiro chamam, né, robalo, a gente chama mesmo, é camurim. Então eles pegam o camurim durante a maré cheia, colocam o espinhel, que é, né, que é um tipo de pescaria, e pela manhã, quando a maré vai embora, os peixes estão se debatendo na praia. Eu estou falando de áreas, gente, ainda que estão mais ou menos preservadas. Quem viaja por ali sabe muito bem. Então, hoje, eu digo que amanheci ensandecido de amor por essa cidade, por esse estado, e dizer, senhores que estão na gestão das coisas, acordem. Vocês não estão fazendo a coisa certa. Nós temos um potencial fantástico no Maranhão. O centro da cidade, conversava ainda há pouco com um amigo que já me acompanha desde o início, né? O Sérgio, que está me ouvindo agora aí, está começando sua atividade. A gente anda pelo meio, né? Ele disse, Robson, outro dia eu passei ali a gente chamava a 28 de julho, que era a zona do Baixo Meretrício. Aquilo ali está caindo aos pedaços, está sendo destruído. O prédio, não vou nem muito longe, Sérgio, o prédio onde funcionou a Caixa Econômica, a Caixa funcionava numa esquina e passou para outra. Ali morreu o avô de Otelino, né? Otelino esse, o político atual. Otelino, um dos caras mais combatentes da imprensa local. Ele caiu ali, né? Vitimado por um tiro. Tem ali um busto dele. O pessoal acha que passa por ali, nem sabe quem é. Otelino, um dos mais combatentes profissionais dessa área de comunicação do Maranhão. Então, aquele prédio ali funcionava o café antes de ser a Caixa. Aquele prédio é um dos prédios da América Latina que tem a maior quantidade de azulejos, gente. Aquele prédio. E eu fotografei ali, fui ali outro dia resolver alguma coisa no Antigo Bem. E o que aconteceu? Eu olhei lá, os pedaços caindo. Está caindo, gente. Aquilo vai cair. E ninguém faz nada. A gente passa pela frente da faculdade de farmácia e odontologia, a antiga faculdade de farmácia e odontologia, e aquela Palácio das Lágrimas, Palácio da Vergonha, da incompetência desses gestores. A verba chegou, mas haviam feito a licitação com a empresa que não tinha capacidade de fazer aquela reconstrução ali daquele espaço. Vão esperar cair para chorar lágrimas de crocodilo? Desculpem se hoje amanheci ensandecido, mas é porque vejo ao longo desses anos, eu estou 41 anos em rádio, vou agora para 42 anos, e não vejo uma administração, principalmente nessa área de preservação. O Felipe Andrés talvez tenha sido o último desses últimos 100 anos que teve essa visão dessa reconstrução, de refazer coisas, que o diga aquele espaço lá do Tamancão, onde ele recriou uma coisa tão boa. Sem falar do próprio projeto Reviver, que a gente chama hoje de Projeto Reviver, o projeto que aconteceu na Praia Grande. Eu acho que vou me calar, mas se um dia, quando eu me calar, que eu não estiver mais aqui, as pedras de cantaria, né, Sérgio, falarão por nós. Eu ainda continuo ensandecido por essa cidade. Mas não basta só amar. É preciso fazer alguma coisa para preservar a nossa memória e explorar melhor o nosso estado. Canta sua terra, eu também vou cantar a minha. Modéstia à parte, seu amor,
sozinho.